Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Masters Talk. A nossa ideia é justamente ter um cantinho aqui no nosso podcast para poder falar de saúde, para poder falar de procedimentos médicos, para poder falar com quem entende com prioridade aí dos assuntos. Então, nós vamos trazer aqui profissionais de áreas diferentes e a gente preza sempre pela qualidade da informação. Esse é um assunto que chama muito atenção no dia a dia, muito pesquisado na internet, mas a gente quer que você fique bem informado e sempre por dentro. Quem conversa hoje com a gente, Dr. Auro, cirurgião plástico, que vai poder tirar um pouco dessas dúvidas, né? Mesmo porque a cirurgia plástica, hoje em dia, ela tem sido mais acessível às pessoas, cria-se muitas dúvidas, as pessoas querem fazer cada vez mais, e a nossa ideia é justamente falar de uma forma clara para quem está assistindo e principalmente trazer informação de qualidade para quem acompanha a gente, né, doutor? É isso aí, João. Obrigado. O podcast eu acho interessante porque a gente consegue traduzir de uma maneira não técnica, assuntos técnicos, né? E de uma maneira trazendo qualidade de assunto, de discussão. E eu acho as discussões muito, muito interessantes que estão por vir aí. Mesmo porque muitas pessoas acabam buscando esse tipo de informação em redes sociais, em conversas informais, porque muitas pessoas têm o sonho de fazer uma cirurgia plástica, de fazer um procedimento, e o melhor caminho é, claro, procurar um profissional da área, procurar alguém que entenda daquilo e possa tirar as principais dúvidas, né? Informação hoje a gente tem em todo lugar, o problema é saber se a informação é correta, né? Então é importantíssimo que a pessoa busque informação da maneira mais correta possível. No site dos profissionais, que em geral devem ser bem elaborados, e mais uma vez o podcast trazendo esse tipo de informação é muito legal e de uma maneira informal, né? Então a ideia nossa aqui hoje é ter uma conversa mais informal. Se eu me tornar formal, você me corta e faz eu me tornar informal, tá? Isso é legal mesmo, porque se a pessoa vai para uma primeira consulta, é importante que ela vá entendendo um pouco desse assunto. A nossa ideia aqui é justamente isso, né? Tirar as dúvidas do dia a dia. Então, o pessoal pode aproveitar as nossas redes sociais, as plataformas que nós estamos para colocar dúvidas, para fazer contato com a gente. Os médicos, as pessoas da área de saúde que serão entrevistadas aqui querem esse tipo de feedback, né? De repente, essa interação é interessante, né? Porque a gente leva para eles justamente o que eles querem saber, né? Exatamente. E perguntar de uma maneira leiga mesmo. Não tenham medo e dúvida de perguntar errado ou perguntar coisas que acham que... puxa, essa pergunta é muito simples. Não, a ideia é essa. Aproveite para isso. Show de bola. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, uma das cirurgias mais procuradas, a gente sabe que o Brasil é um lugar onde se faz muita cirurgia plástica, né? E uma das mais procuradas normalmente são cirurgias voltadas aí para as mamas, né? Muitas mulheres com o sonho de fazer redução ou de aumentarem o volume ou colocar silicone, enfim. Vamos tirar a dúvida geral aí do pessoal. Vou tentar fazer o meu lado mais leigo aqui para trazer mais próximo de quem está assistindo a gente conseguir fazer esse equilíbrio. Pode ser? Pô, lógico. O Brasil é o seguinte, o Brasil ele foi há 2 anos atrás o primeiro no mundo em número de cirurgia plástica. Depois voltou a ser os Estados Unidos. Atualmente o Brasil é o segundo do mundo. Então o número de cirurgias plásticas estéticas é muito grande. E quando a gente fala nisso, mama para a mulher, a gente que é homem, a gente não entende a importância da mama. Eu que convivo com um paciente mulher todo dia, a gente tem uma ideia disso. Mas elas dão uma importância muito grande para a mama. Tanto as grandes que querem diminuir, as pequenas que querem aumentar, as caídas que querem levantar, ou aquelas grandes que querem mudar o perfil, o estilo da mama. Então, existe de tudo, né? A mama é o ponto-chave no corpo da mulher. E todas as cirurgias hoje que envolvem cirurgia mamária, elas evoluíram muito. E quando eu falo muito e evoluíram, são uns poucos anos, há 2, 3 anos. A evolução ela cresceu demais. Eu vou falar aqui para você um pouquinho hoje disso daí. E eu queria que você me perguntasse dúvidas básicas de um homem sobre cirurgia mamária. É interessante, porque o marido, quando vem na consulta, o acompanhante, é muito interessante que ele venha na consulta. Porque ele traz dúvidas que a mulher nunca nem imaginou. A mulher quer chegar, quer operar, quer sair com a mama que ela sempre quis. É um outro olhar, né? Um olhar de fora, né? Então, um olhar, dúvidas do homem sobre a mama da mulher são dúvidas muito interessantes. Os maridos perguntam coisas interessantes. E o que você, talvez nunca tenha pensado numa pergunta disso, mas vão sair perguntas interessantes. Uma primeira dúvida que eu tenho é o seguinte, a cirurgia plástica ela tenta vir
não sei se bem próximo da perfeição, mas a gente busca uma harmonia, né? Então, no rosto, a gente vê hoje, fala-se muito em harmonização facial, então você tem ali o triângulo perfeito do rosto e tal. Quando a gente fala de mama, tem mulheres que gostam de uma mama mais volumosa, mulheres que gostam de uma mama menor, então quer fazer a redução mamária. Existe uma harmonização, existe um tamanho correto? Se compara com o quê? Se olha com o quê? Como que se mede para falar, ó, isso aqui está dentro do padrão, dá para fazer, isso aqui está exagerado, isso aqui está pouco demais? Existe isso? Existem tendências. Então, a gente saiu de uma tendência de mamas muito grandes e nós estamos numa tendência de mamas de tamanhos normais. Normais, mas não totalmente naturais. Até 5 anos atrás, existia uma tendência de mamas grandes. Então, as pessoas procuravam colocar próteses de volumes muito grandes. A gente chegava a ver que era uma coisa que a hora que a gente olhava, falava, bem nossa, artificial. Bem artificial. Os Estados Unidos ainda é assim, né? Os Estados Unidos usam volumes muito grandes, só que também está sofrendo essa mudança. Então, é muito frequente hoje o paciente vem no consultório com próteses grandes, mamas grandes, querendo diminuir. É muito comum. Então, tem essa sazonalidade do tipo de mama. Óbvio que existe anatomia de mama normal. A gente não pode ultrapassar o que é normal. É o que eu falo para os pacientes. Pacientes para mama de aumento, que é o uso de prótese de silicone. Ó, em você, pelas medidas, cabe tanto. Quando a gente fala pelas medidas, seria o quê? Altura, tamanho do tronco, Existem cintura? algumas medidas básicas, chamadas high five, que são as 5 medidas básicas da mama para determinar uma possibilidade de aumento. Então, é a base da mama, que é isso daqui. Existe a altura da mama, existe a possibilidade de projeção da mama, que é a atração, existe a espessura do tecido. Então, são medidas que a gente faz, que essas medidas sugerem um tamanho máximo de volume para aquela mama. Então, é anatômico. A partir do momento que começa a querer passar aquilo, começa a ter os problemas. E tem muita mama com tamanho errado, com tamanho muito grande. E eu falo, mamas grandes, problemas grandes. Porque depois, a gente vê hoje, nessa tendência de diminuir tamanho de mama, o paciente chega com a mama desse tamanho, uma prótese de 450, 500, e quer melhorar aquilo, diminuir. A cirurgia para arrumar aquilo é muito mais complicado. Eu já ouvi falar, inclusive, que tem pacientes que têm problemas na coluna pelo volume da mama. Isso pode ser por conta do silicone ou isso acontece só quando a pessoa tem uma mama grande, que a estrutura dela é grande e aí isso influencia de alguma forma? Porque acredito que seja mais pesado do que o silicone, né? Esse é um problema que eles põem justificativa na mama, mas não é um problema de volume de mama. É um problema de falta de fortalecimento da musculatura. Então, existem vários trabalhos que mostram que o peso da mama, na grande maioria das vezes, estou falando em tamanhos normais de mama, se a pessoa fortalece a musculatura das costas, a mama não interfere em nada. Então, pessoas que têm musculatura mais fraca, se diminuir o tamanho da mama, obviamente vai melhorar a dor nas costas. A gente sabe que também está numa região onde chama muito atenção. Se a pessoa já tem uma vergonha ou ela acha que é muito grande, acho que essa tendência dela vir fechando aqui para frente, se tornar mais corcunda, a questão não é a mama, a questão é a postura. Cara, isso aí é exatamente isso. Olha só, olha esse estereótipo. Menina, 19 anos, entrando no consultório com a mãe, assim, pode ter certeza, são mamas grandes, ponto. E eu falo porque assim, a cirurgia que dá maior índice de satisfação no consultório, mais do que silicone, é a cirurgia de mamoplastia redutora. Incrivelmente, porque isso traz um transtorno para a pessoa e geralmente a mama cresce na menina desde novinha. Então começa, quando teve a menarca, que foi a primeira menstruação, a mama começa a crescer por estímulo hormonal. Existem situações que ela cresce muito e começa a não colocar roupa direito, não cabe roupa, não põe biquíni. Ela vem então carregando piscina, isso na adolescência tudo. até chegar na... E olha a evolução. Não coloca roupa para academia, não faz exercício porque a mama não deixa, ganha peso, aí ganha peso também não faz exercício, cria um ciclo muito grande. Aí a pessoa vem, opera, muda. É impressionante. Você muda a vida, né? Não é só a Muda. estética, você muda a sua vida, né? Por isso que eu falo, é o que eu vejo. O maior índice de satisfação em cirurgias plásticas hoje, ao meu ver, é a cirurgia mamária de redução. Aproveitar esse gancho para falar de redução. Parece, a princípio, a gente ouvindo assim, uma coisa simples, né? Uma cirurgia mais simples, porque você vai... Mas eu acho que deve ser bem complexo, né? Como que funciona uma cirurgia de redução? Como chegar ali com a paciente no volume que vai ser retirado? Ó, vamos chegar num acordo, isso aqui você vai estar feliz, não vai estar feliz. Qual que é a principal diferença entre esse tipo de cirurgia e uma de implante, por exemplo, de um... É assim, as mamas muito grandes, obviamente, precisam tirar a mama. Precisa fazer as reduções. Que tira tecido mesmo. Tira tecido mamário, tira pele, tira glândula, porque a mama tem glândula e gordura.
Então a gente tira glândula, tira gordura. E a gente precisa montar aquela mama. Além disso, precisa reposicionar a areola no lugar correto. Geralmente a areola está baixa, está caída. Então existem trocentas técnicas de mamoplastia. A gente usa várias técnicas de acordo com cada caso. E a gente monta a mama do jeito que precisa. Agora, falar o quanto tira? As marcações, elas sugerem um tamanho que é normal para paciente, o que seria uma mama normal. Então a gente segue isso. Hoje, eu uso aqui no consultório um aparelho chamado Vectra, que é um avaliador 3D de mama. Qual que é a função dele? Ele vai fazer a medida da mama, falar essa mama tem 800 gramas, por exemplo. Eu sei que uma mama normal é em torno de 400, 450. Logo, eu estimo que eu vou tirar em torno de 400 gramas daquela mama. Então, a minha marcação vai para isso. Hoje eu uso bastante o volume que o Vectra me fala para eu programar a cirurgia. A gente consegue ter mais previsibilidade. Agora, uma grande dúvida de quem vai fazer a cirurgia é a cicatriz. A cicatriz, a gente fala muito daquela cicatriz de T invertido, né? Que você vem, faz a parte de baixo e tal. Essa é a cicatriz que acaba ficando na grande maioria das vezes de redução. Existe outras possibilidades que a paciente pode escolher? Ah, essa aqui eu acho que vai ficar mais escondida, essa aqui eu prefiro essa do que essa. Existe essa possibilidade? Eu falo sempre o seguinte, cirurgia plástica é uma troca de problemas. Nós vamos trocar um problema, que é a mama grande, mal posicionada, caída, dificuldade de pôr roupa, dificuldade de fazer exercício, por uma mama bem colocada, bonita, com areola normal, porém com cicatriz. Ponto. Cicatriz não some. Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Você tem que saber disso. O paciente tem que ir para a cirurgia com essa expectativa. Essa é a primeira coisa. Ele tem que saber que ele vai voltar com a cicatriz. Não tem como tirar tecido se você não cortar. Por melhor que ela seja, ela vai existir, né? A clássica cicatriz em T é a que a grande maioria das mamoplastias redutoras precisam. Existem algumas situações que a gente consegue fazer a cicatriz em L. Só que a cicatriz em L, a diferença é que ao invés dela vir para a parte do meio e para a parte de fora, ela vem só para a parte de fora. Ah, você tem a cicatriz da areola até embaixo, mas aí você faz só para fora. Isso, existe essa possibilidade, mas não é a maioria. A maioria das mamas grandes precisam do T, porque só a gente não consegue tirar muita pele da parte do meio da mama. Tá? Então, a grande maioria, mamoplastia redutora, cicatriz em T, invertido. A gente fala da cicatriz, e aí acho que tem uma outra situação que é interessante, né? Cada paciente tem uma recuperação. Eu já vi cicatrizes muito fininhas que parecem uma linha e cicatrizes muito grandes. Dá para prever isso antes de fazer a cirurgia? Ou tentar avaliar ali se o paciente já tem queloide, se ele tem algum histórico? Dá para saber se o paciente tende a ter umas cicatrizes mais grossas ou não? A cicatriz tem 3 pontos que interferem nela. Primeira coisa, a técnica com que ela foi feita. Segunda coisa, fatores externos que estão prejudicando ela. E a terceira, fator genético. Dessas 3, a única que a gente não consegue prever e a gente não consegue controlar é o genético. As outras 2 primeiras a gente consegue e é o que a gente faz. Então, por exemplo, técnica. A gente faz tecnicamente a cicatriz da melhor maneira possível, com as suturas e os fios da melhor maneira e da melhor qualidade possível. Questão de fatores externos que prejudicam. A gente vê as medicações que o paciente toma antes, a gente evita infecção, a gente faz o curativo da maneira correta. Existem situações de déficit de vitamina, algumas coisas que podem prejudicar a cicatriz. Então a gente está controlando isso. Agora, o genético não tem como controlar e não tem como saber. Mas é raro. A gente sabe que tem pacientes que nunca tiveram queloide, já operaram para burro, e aí você faz uma cirurgia, aparece um queloide num pedaço numa cirurgia, numa cicatriz. Então, isso não tem controle, tá? Mas é muito raro. A grande maioria das cicatrizes ficam boas e de melhor qualidade. A grande maioria. A gente falou aqui da redução, né? Que muitas pessoas buscam a redução. Mas também o silicone é o queridinho da mulherada. A gente vê que muitas mulheres querem colocar silicone. É o sonho da vida delas colocarem silicone. E aí a gente entra, acredito que num ambiente muito vasto, né? Porque a gente tem uma quantidade de próteses muito grandes. A gente tem uma quantidade dessas próteses em relação a volume, em relação à dimensão, enfim. Quando a gente entra nesse universo, normalmente, qual que é o tipo de atendimento que se tem no dia a dia? Cara, é o seguinte, o silicone, ele já existe há muitos anos, né? Mas a tecnologia que tem nele hoje, ele é muito avançada, ele é muito grande. Tanto do que se recobre a prótese, que a gente fala da superfície, quanto a qualidade do gel de silicone. Então a gente hoje utiliza a prótese chamada prótese de 5ª geração.
São próteses extremamente estudadas, extremamente bem feitas. Diferente de próteses de 20 anos atrás, 25. Isso garante uma diferença na estética quando está colocado ou na saúde do paciente, no risco? Na estética e na resposta do corpo à prótese. Antes, as primeiras próteses, a grande maioria, o corpo formava uma cápsula muito grande em volta dela. Então tinha contraturas, que a gente chama capsular muito rápida e precoce. E esteticamente também, eram próteses muito moles, próteses que não imprimiam formato à mama, né? Hoje a prótese imprime formato à mama. A prótese tem uma chance de contratura muito baixa, diminuiu por causa da tecnologia do que recobre a prótese. E isso é um universo enorme, né? A cobertura da prótese. Tipos de textura de superfície de prótese. Isso aí é uma coisa, é o que é mais estudado em prótese hoje. Textura? Textura, porque a prótese em volta dela tem microtexturas, cada marca feita de uma maneira. Existem microtexturas, macrotexturas e até poliuretano, que é uma esponjinha que envolve ela. Existem estudos que dão preferência hoje para as microtexturas, né? Eu sei que essas texturas, pelo que eu entendo, quando o corpo ele vai se adaptar a ela, ele meio que interage para não poder, de alguma maneira, repelir. Exatamente. Mas no visual, a gente consegue perceber também ou não? Ela é mais uma questão mesmo biológica ali. É uma questão biológica. Os médicos que usam poliuretano usam porque ele gruda um pouquinho mais, a prótese mais alta, né? Mas isso aí já não tem necessidade pelas próteses submusculares que são colocadas hoje. E, pelo contrário, o poliuretano hoje, as evidências apontam ao contrário, né? Você tem que ir para microtextura, não para macro. O poliuretano é o extremo da macrotextura. Então, hoje a tendência são as microtexturas. Bom, a paciente chegou no consultório, ela quer colocar silicone, é o que ela sempre quis na vida dela, porque eu acredito que na cabeça dela, a princípio, o que ela pensa é volume, quero ganhar peito. Mas, normalmente, como que vai funcionar essa conversa com o cirurgião? Quem nunca teve a oportunidade de entrar num consultório vai ter acesso a essa quantidade de informação em relação à prótese, e aí você começa a ter que escolher uma outra questão, né? Que acho que nunca teve tão evidente para quem está entrando no consultório pela primeira vez. Tem que ter informação a isso. Tem que ter a noção técnica o mais básico possível sobre prótese. Por exemplo, quando eu consulto a paciente, eu faço uma apresentação para ela sobre tudo isso, sobre a técnica, sobre as possibilidades que existem, porque é muita informação. E antes da consulta, a paciente recebe alguns vídeos sobre o assunto, alguns links do nosso site, porque é muita informação. E eu falo, pacientes bem informadas são pacientes que tomam as melhores decisões. Ponto. Isso na vida, né? É na vida, você precisa informar, né? Então você tem que falar, ó, hoje eu estou usando prótese microtexturizada por causa disso. E eu te falo, do que eu estou falando, ela não guarda nem 30%. Mas a gente fala, tem que falar. Então, estou usando microtexturizada por causa disso. Coloco a prótese embaixo do músculo por causa disso. O resultado acontece isso. Você tem que dar tudo isso para o paciente. Agora, a pergunta que você falou, o paciente entrou, ela quer peito, ponto. Quer pôr silicone. Eu quero ter volume, eu quero colocar o sutiã que eu sempre sonhei, eu quero ir para a praia com o biquíni onde eu vou chamar a atenção. Porque muitas vezes nem as pessoas estão vendo aquilo, né? É uma coisa dela. Então, ela quer se olhar no espelho e se sentir bem. É o volume, não? É o volume. Agora, a primeira coisa que eu preciso ver na paciente é só colocar silicone ou tem que fazer uma mastopexia com o silicone? Você tem que levantar a mama e pôr o silicone. Porque algumas vezes a paciente chega e ela tem a mama caída. E não é só pôr o silicone. O silicone não levanta nenhuma mama. Antigamente colocavam próteses de volume muito grande para levantar a mama, mas não se faz mais isso. Eu não sei aqui na minha ignorância, mas eu acho que a tendência de você colocar o silicone, se a mama tiver caída, com o tempo ela cai mais, né? Você tem peso, tem gravidade, vai puxar para baixo. Então, a primeira estratificação é, você é uma candidata a só prótese de silicone ou você é uma candidata a masto com prótese? Você te separa em 2 grupos de paciente. Separamos, perfeito. Aí a gente vai explicar a técnica que a gente faz naquilo e por que a gente faz. E o mais difícil, nós vamos escolher o tamanho da prótese. É o mais difícil porque é o seguinte, toda paciente quer participar da escolha do tamanho, óbvio. Só que o que eu bato muito hoje em dia, em rede social, em tudo que é canto, é que ninguém escolhe o tamanho da prótese. É a mama da paciente que tem que escolher. É a melhor prótese para a mama. E quais são esses fatores? O que se olha na hora de escolher para que a mama fique perfeita ali? Primeiro e mais importante, a base da mama, a largura da mama. E principalmente a largura do músculo da paciente. Hoje eu só uso técnicas abaixo do músculo. Se a gente põe próteses que ultrapassam a largura do músculo, a gente perde o suporte lateral do músculo, a prótese desce. Aí começa o problema. Perde colo, mama cai, tem muitas coisas. Então,
tem que se obedecer a melhor prótese para a mama. Óbvio, com discretas oscilações para cima ou para baixo. Tem paciente que briga com a gente por causa de 10 ml, entendeu? Briga, modo de dizer. Vai falar, Claro. não, você vai colocar 225. Ah, mas você me indicou 205, tá. É 20 ml, 20 ml não é nada, né? Mas numericamente é importante para elas. E tecnicamente, muitas vezes, se torna muito difícil para a gente colocar uma prótese um pouquinho maior. Então, esse é o ponto mais difícil. Escolher tamanho de prótese. Mas eu bato firme para mostrar que não sou eu que estou escolhendo. Não é a paciente que escolhe. Hoje eu uso o Vectra, que é o avaliador 3D, também para avaliar isso, e junto com as medidas, né? Então ele escolhe a melhor prótese para mama, ponto. É esse o melhor tamanho para você. Ah, mas eu fui num lugar que indicou isso. Não é, tá aqui, ó, vou medir, vou mostrar. É matemática nesse caso, matemática. É ciência, né? Então não tem muita conversa. Você falou desse procedimento, vai colocar o silicone e ao mesmo tempo vai ter, de repente, se a paciente tem a mama um pouco caída, vai ter um outro trabalho ali. Que trabalho é esse? É reestruturar a mama para receber o silicone? Seria mais ou menos isso? Exatamente, é montar a mama sobre o silicone. A areola está caída, então a gente tem que levantar e a gente tem que montar ela sobre o silicone. E é uma estrutura muscular que se monta? É uma estrutura glandular, é a própria mama e pele, né? Retirada de pele, modificação de pele. Hoje a técnica que a gente faz de mastopexia é chamada mastogrip. Isso foi uma revolução, e é uma revolução na cirurgia mamária. O protocolo chamado R24R, que é Real 34 Hour Recovery. Todo mundo pensa que é só protocolo de recuperação rápida, levanta o braço, vê as pacientes levantando. Isso é o de menos, tá? Esse protocolo ele é muito bom em questão de resultado, em questão de qualidade técnica de serviço, de entrega de serviço. Então existem protocolos a serem seguidos, técnicas a serem utilizadas que dão resultadaços, né? Hoje a gente tem resultados de masto com prótese que não existia há 5 anos atrás, não existia 2 anos atrás. Mudou muito, né? Então, e é isso que a gente faz na masto. A gente monta a mama sobre a prótese. Tem uma outra coisa interessante que não sei se é parecido com isso, mas muitas vezes a gente escuta assim, eu fui ao cirurgião, ele falou que eu preciso reduzir a mama para pôr o silicone. A princípio parece uma coisa que não faz sentido, você vai tirar para colocar. Acredito que, de alguma maneira, tecnicamente isso existe, por exemplo, eu estou substituindo mamoplastia redutora com prótese, você fala. Isso faz sentido? Não. Nenhum. Se a pessoa tem o peito dela que é muito grande, ou você consegue, sem a prótese, resolver o problema. Consegue resolver determinadas situações, só que é um contrassenso e muitas vezes é tecnicamente impossível você pegar uma mama gigante, grande, tirar toda a mama e colocar uma prótese. Por um motivo, o suprimento sanguíneo para a areola. A gente pode comprometer o suprimento sanguíneo para a areola numa situação dessa e dar a chamada necrose de areola. Então, por exemplo, mamoplastias redutoras com prótese. Isso ainda é um contrassenso. Eu sei que tem gente que faz. É isso que eu ia falar, porque eu já ouvi pessoas falar, eu fui ao cirurgião e aí a proposta ali, o plano cirúrgico é retirar a mama e colocar silicone. Eu sempre achei um tanto quanto Você pode retirar até 300 gramas por mama e pôr a prótese. Se for mais do que 300 gramas por mama, que é a chamada mamoplastia redutora com prótese, aí a chance de ter um mau resultado é grande, a chance de várias coisas aumenta. Então, eu prefiro não fazer. Eu faço as mastas com prótese, com retiradas de até 300 gramas. Eu sei isso por causa do Vectra, né? E aí sim a gente consegue ter o resultado da masto com prótese que a gente tem. Nesse caso, quando é feito, por que retira um pouco e coloca prótese? Existe uma diferença, de repente, de textura? O tecido mamário tende a ser mais, falar de uma forma mais grosseira, mais mole ou de alguma maneira não dá aquele volume do que o silicone? A ideia é justamente isso? A ideia é a seguinte, quando você tem que tirar, é porque você tem que levantar a mama. Para você levantar, você tem que sumir com alguma coisa dela para você conseguir levantar, principalmente a pele. E para sumir a pele, precisa sumir o que está abaixo dela também. Então você consegue, retirando gordura e retirando glândula da mama, montar ela certinho em cima da prótese. Então é por isso que tem que se retirar. A gente estava falando da técnica do implante, né? Onde ele vai ser posicionado. Você estava falando que no seu caso você coloca ele, na grande maioria das vezes, embaixo do músculo. Sim. São técnicas diferentes. Hoje a tendência é colocar embaixo do músculo. Qual que é a diferença do que se fazia antes de colocar por cima do músculo, por exemplo? Eu não digo que é uma tendência hoje. Eu digo que é a melhor conduta pelo que se tem de evidências científicas, de evidências de trabalho, de publicações. Eu falo, então por que todo mundo não põe? Porque por abaixo do músculo dá trabalho para aprender. Não é uma cirurgia fácil.
você tem uma curva de aprendizado dela muito comprida, né? Então, existem etapas muito precisas. A prótese acima do músculo é muito mais fácil de ser colocada, né? Então, esse é o motivo que eu vejo para ainda existir próteses acima do músculo. Mas é o que eu estou falando, essas próteses acima do músculo, uma hora tem que trocar a prótese. E aí começa o caminho, né? As cirurgias mais complicadas e tudo mais. Quais são as grandes vantagens de se colocar a prótese abaixo do músculo? Por que ao longo do tempo evoluiu para isso, já que não era assim, né? O que se estudou, o que se encontrou que falou, poxa, embaixo do músculo faz mais sentido? Primeira coisa, quando você coloca abaixo do músculo, quem segura a prótese é o músculo. Então, nós temos o sistema músculo-esquelético, né? Então, o sistema músculo-esquelético é para suportar o corpo. Então, o músculo suporta a prótese. Quando você coloca a prótese acima do músculo, quem segura a prótese é a pele. A pele não aguenta. Então, a mama vai descer. Então, é aquela prótese que deita na praia com o biquíni, ela abre, tira o sutiã, ela desce. Visualmente é completamente diferente. É diferente na grande maioria das pessoas por causa disso. A prótese não fica estabilizada. Tende a ficar mais artificial de você olhar e falar, aquilo ali é silicone mesmo. Não, isso a questão da artificialidade varia muito. É mais uma falta de estabilidade da prótese. Quando eu falo estabilidade, eu falo de colo. Né? Então, por exemplo, uma menina que tem uma prótese acima do músculo, a grande maioria, tá? Não aquelas magrelinhas que coloca a prótese e fica marcadinha. Aquelas não. Mesmo uma paciente que já tem um certo volume. Na hora que ela tira o sutiã, a prótese desce, ela perde colo. Abaixo do músculo isso não acontece. Por quê? O músculo agarra a prótese. A gente chama de grip muscular. Então, essa é a primeira vantagem, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, prótese abaixo do músculo tem menor taxa de contratura capsular, estatisticamente mostrado. Contratura capsular, para quem está acompanhando a gente aqui pela primeira vez e quer entender o que é. É normal o corpo formar uma cápsula em volta da prótese. É normal. Isso, com o passar do tempo, ela vai engrossando e vai incomodando a pessoa. Isso se chama contratura. Então, as taxas de contratura capsular nas próteses acima do músculo são mais altas e significantemente mais altas do que as abaixo do músculo. Então, isso tem trabalho já mostrando estatístico isso daí. Tá? Então, essa é a segunda grande vantagem. Terceira vantagem, a questão de você conseguir ter estabilidade de resultado a longo prazo. Então, a mama pode mudar, aumentar e tudo mais, a prótese vai ficar no mesmo lugar. A mama pode mudar, a mama que eu falo que está acima do músculo, mas a prótese em si, ela vai estar estável. E estabilidade de resultado a médio e longo prazo é uma coisa que todo mundo busca, né? Então, é uma das qualidades da prótese muscular. Então, isso daí já justifica muita coisa. Em relação à cicatriz para a colocação da prótese, eu já ouvi vários tipos de técnicas. Já ouvi de pessoas que colocaram embaixo da axila, que colocaram pela auréola, que colocaram embaixo aqui do contorno. Enfim, existe realmente várias possibilidades. Isso é estudado junto com o paciente em relação ao resultado final que vai ter daquele procedimento. Como que funciona isso? Existe cicatriz inframamária, cicatriz areolar, cicatriz axilar. Existe um protocolo chamado 14 etapas de boas práticas em cirurgia de prótese mamária. Hoje, se contraindica fazer cicatrizes axilares e areolares e a indicação é a cicatriz inframamária. Essa inframamária é aquela que parece um sorrisinho. Exatamente, pequenininha. Ela fica bem embaixo no contornozinho. No sulco da mama. Essa é a indicação. Hoje existem motivos para isso, mas são motivos muito técnicos. Mas existem e é uma das 14 etapas. É evitar-se incisões fora do sulco inframamário. E se a pessoa for fazer só a colocação da prótese, não precisar fazer a redução, como a gente estava falando aqui, ela fica bem pequenininha mesmo, né? Em torno de 3 a 6 centímetros. Depende do tamanho da prótese, da mama e tudo mais. Isso porque você consegue amassar a prótese antes de colocar. Porque a gente usa um negócio chamado funil de introdução, chamado funil de Keller. Esse é também uma das 14 etapas. Então, quem acompanha a prótese sabe que existem as 14 etapas de colocação de prótese. Isso é uma coisa relativamente nova, não é tão nova não, mas existem 14 etapas e uma delas é utilizar dispositivos de introdução de prótese, que é o funil, né? Falar, o funil é um plástico. Não, o funil de Keller, que é o chamado, ele é revestido por dentro com ácido hialurônico. Para quê? Para criar um atrito quase que zero entre a prótese e o funil. Então a prótese entra liso. Muito mais fácil. E aonde a gente quer. E por isso a gente consegue colocar em cortinhos menores, cicatrizes menores. A prótese não se amassa para entrar, então tem menor chance de a gente romper o gel de silicone dentro da prótese. E, mais uma vez, é uma das 14 etapas. Que bacana. A pessoa, quando ela vai fazer a colocação, né?
volta para casa com várias orientações do pós. Eu já ouvi gente assim, eu fiquei semanas sem poder levantar o braço, eu não podia pentear o cabelo, minha mãe que teve que pentear o cabelo para mim, tomar banho não podia lavar a cabeça. Isso realmente acontece? E como que é? Se a pessoa fizer a redução é mais complexo, se ela só colocar a prótese é diferente, como que normalmente é o pós? Os protocolos, hoje existem os protocolos de recuperação rápida, o R24R, por exemplo. Sempre que se envolve colocação de prótese, só a simples colocação ou a masto com prótese, a gente consegue fazer, na grande maioria das vezes, a recuperação rápida, que é a recuperação em 24 horas. Então, tem pacientes que acorda da cirurgia, já está levantando o braço, dia seguinte consegue dirigir, consegue voltar a trabalhos leves, pegar até 15 quilos de peso. Então, existe esse protocolo, é um protocolo que a gente faz, patenteado, chamado R24R, né? Existe uma patente disso, que é o curso R24R. Isso tudo foi desenvolvido por um americano, na realidade, que é o Tebetz, já há vários anos, e trazido ao Brasil como protocolo R24R. A mamoplastia redutora, não. A mamoplastia redutora você precisa ter um certo cuidado no pós-operatório, na primeira semana ficar com os cotovelos mais próximos ao corpo, não levantar a cabeça, não dirigir. É um protocolinho um pouco mais de repouso dos membros superiores. Mas tudo que envolve prótese consegue-se uma recuperação mais rápida na grande maioria das vezes. Viu, João, outra coisa, aproveitando isso daí, independente da mamoplastia redutora ter uma recuperação um pouquinho mais lenta do que as cirurgias que envolvem prótese, ela não é tão lenta como era. Então, a gente consegue, com a associação das técnicas que se faz hoje, ter uma recuperação um pouco mais fácil, né? Uma recuperação menos trabalhosa. Porque antigamente as pessoas falavam muito sobre isso, né? Era meio que assustador, não posso mexer, não posso fazer, não posso encostar. Exatamente. Acredito que com o avanço da tecnologia, tanto das próteses mais modernas, das incisões, desse estudo todo, das técnicas de colocação dessas próteses, acho que isso tudo foi amenizando, lógico, pós-operatório também. A evolução das técnicas, né? Cirurgia plástica tem muito pouco de, vamos falar assim, tem muito pouco de material de uso, né? A gente usa prótese, que é de alta tecnologia, os materiais que a gente usa para operar, tudo. Mas cirurgia plástica evolui a partir de evolução de técnica. Isso que eu falei, evoluiu muito nos últimos 2 anos. Mas muito. Cirurgia mamária. E quando a gente fala 2 anos, é pouco tempo, né? Para evoluir essa quantidade. É muito pouco tempo. Isso também para as lipos, né? As lipos de alta performance, que é lipo HD e tudo mais, que é um outro assunto. Mas evoluiu muito. E eu acho que essa evolução é por causa das super especializações em assuntos, nesses assuntos. Por exemplo, os nossos 2 produtos premium da clínica são as cirurgias mamárias e cirurgia de contorno corporal. Então, eu sou uma pessoa que tem uma dedicação grande àquilo e eu acabo desenvolvendo coisas em cima daquilo. Diferente de uma pessoa que faz, por exemplo, uma pessoa que tem uma super especialização em cirurgia de face. Ela vai ter um grau de desenvolvimento técnico naquilo muito grande. E isso é uma tendência da cirurgia plástica. Acho que é a arte do estudo e da repetição, né? Você passa a estudar aquilo com uma frequência maior e a operar mais aquele tipo de cirurgia, então você vai aperfeiçoando cada vez mais. Né? Exatamente. Evolução técnica, eu acho que é o mais importante. A gente falava muito antigamente dessa troca da prótese, né? De tanto em tanto tempo precisa ser feita a retirada da prótese e a colocação de uma prótese nova. Isso continua acontecendo, estendeu a quantidade de tempo, agora você pode ficar mais tempo com a prótese, como que é? Então, isso daí é uma puta jogada de marketing, porque é o seguinte... Não existe prótese eterna. Não existe aquela prótese que você não precisa trocar. Se alguém virou e falou para você assim, eu vou colocar uma prótese que não precisa trocar, pule 3 vezes para trás. Não existe. Qual o motivo disso? Não é que a prótese tem validade, a validade dela é tal. Não é isso. É que é natural o corpo, mais uma vez, formar uma cápsula em volta da prótese, que uma hora isso vai te incomodar e precisa trocar. Média, 10 a 15 anos. Com a evolução da qualidade das próteses, aumentou o tempo. Médio. Era menos antes, né? Falavam que era até 10 anos. Agora são 10 a 15 anos. Por quê? Melhora da qualidade de superfície de prótese e tudo mais. Tem pessoas que acontece isso antes, tem pessoas que não acontece depois. Só que numa primeira consulta de prótese, a pessoa tem que sair sabendo, em algum momento da vida, talvez eu tenha que trocar prótese. Ela tem que saber isso. É importante. É importante para se planejar financeiramente, se ela se planejar pessoalmente. Precisa saber disso. Não existe prótese eterna. A gente não é nem a questão da prótese, né? Do corpo humano que uma hora fala, precisa ser feita alguma intervenção aqui porque a gente precisa corrigir algo, né?
A gente estava falando em relação à colocação de prótese, a retirada de tecido mamário, mas também existem outros tipos de cirurgias para a gente, de alguma maneira, corrigir alguma imperfeição, uma mama maior do que a outra, as mamas, acho que são tuberosas, é isso que se falam, que também tem um formato diferente. Saindo dessa questão que a maior parte das pessoas tem o sonho ou de fazer a retirada de tecido ou de fazer a colocação da prótese, quais são as outras cirurgias para a mama que costumam ser feitas também e podem corrigir problemas? Hoje, existe muita associação da chamada lipoenxertia na mama, que é a colocação de gordura na mama. A gente faz bastante isso, associado inclusive com prótese de silicone. Amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma prótese de silicone, uma menina, que provavelmente eu vou colocar um pouquinho de gordura na parte do decote para melhorar o contorno. Então, é chamado de mamoplastia híbrida, que você utiliza tanto silicone quanto a gordura. A gordura corporal. A mama tuberosa é um capítulo à parte do assunto. Por quê? É uma mama difícil. Poucas pessoas operam bem mama tuberosa. Só para o pessoal entender, ela tem um formato diferente. Ela é um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais É uma mama que nasceu afinada. diferente. Desde menininha, a menina vai perceber. É uma mama que ela tem a distância do mamilo para o sulco bem curtinha. Ela parece que é uma mama para frente, areola grande. Essa é uma mama tuberosa típica. Existem graus de tuberosidade. A estrutura da mama já é diferente de uma mama... Já é diferente. Uma mama tuberosa, parece um tubo. Tá. Né? Uma mama tuberosa. Existem técnicas para isso, de acordo com o grau de tuberosidade, como é a mama, como faz. A grande maioria das vezes usa prótese de silicone, junto com lipoenxertia. Algumas vezes primeiro precisa fazer a mastopexia, para depois, no segundo tempo, a gente colocar prótese. Fiz isso ontem numa paciente. Ela não é uma cirurgia só, é duas cirurgias. Planejar 2 cirurgias com intervalo de 6 meses. O paciente de ontem minha, por exemplo, ela tinha uma das mamas tuberosa. Uma só? Uma só, e a outra caída, mas não tuberosa. Então eu fiz uma mastopexia simetrizadora primeiro. Daqui 6 meses a gente vai colocar prótese. Então existe um espectro de variação de mama muito grande. Tuberosidade é um capítulo difícil, são mamas muito difíceis. A lipoenxertia é uma coisa que chama atenção, né? Porque você está tirando a gordura, que normalmente a pessoa detesta a gordura em locais que não são locais adequados e colocando em outro lugar. A primeira impressão que a gente tem é assim, pô, mas vai tirar a gordura e colocar a gordura de volta. Eu queria eliminar isso aqui e jogar fora. Mas ela bem posicionada tem ali muito seu valor, né? Você não rejeita, o corpo não rejeita. O corpo é gordura. Né? Uma silhueta de uma mulher... Ela é feita por gordura. E só com gordura você consegue, por exemplo, dar o formato de uma mama? Como que funciona isso? Nada substitui uma prótese. Então, se você... Tem muito disso. Pessoas chegam no consultório assim e falam, eu queria aumentar a mama, o volume, eu só queria só pôr gordura. Eu falo assim, gordura é dura ou é mole? É mole. Essa é a minha primeira impressão. Quando você fala que você vai lipoenxertar uma região, Isso. você fala, poxa, mas você colocou uma coisa... A lipoenxertia é de contorno só, ela é de detalhe, entendeu? Porque senão você torna a mama gorda. Você põe gordura na mama, a mama fica gorda. Igual, eu quero colocar muita gordura no bumbum, o bumbum ficar grande. O bumbum vai ficar gordo. Entendeu? Ela é para contorno, ela é para melhorar contorno. E aí, normalmente, ela é colocada próxima da prótese? Como que funciona isso? No subcutâneo, logo abaixo da pele. Não é muito próximo da prótese, nem pode ser muito próximo. A prótese, normalmente, ela vai ficar ali atrás do músculo. A gente vem com o músculo e vem com o contorno com a gordura. Exatamente. Tem perigo dessa gordura, entre aspas, assim, falando grosseiramente, escorrer e deformar ou não? Aonde ela vai ficar fixa. O jeito que ela é colocada em microtúneis. Então, esses microtúneis, ela fica bem colocadinha ali, tem suprimento sanguíneo para ela não morrer, tem uma taxa de reabsorção, em torno de 30% é reabsorvido. E a gente sabe disso, espera isso. Mas ela é para contorno e vai muito bem. A lipoaspiração resolve muita coisa. E eu acho que o mais interessante é que você tem um risco muito baixo de qualquer tipo de problema de rejeição, porque é do seu próprio corpo, né? Assunto interessante. Rejeição. Silicone, tenho medo de rejeição. Então, eu falo isso bastante, mas é para colocar um peso em cima disso. Silicone não é rejeitado. Silicone, ele é inerte ao corpo. Ponto. Mas minha amiga teve rejeição. Não foi rejeição. Foi provavelmente infecção. Bactérias que chegaram até em volta do silicone, da prótese. E quando uma bactéria encosta na prótese, cria o chamado biofilme. Ou seja, não sara. Aqui precisa tirar a prótese, ficar sem. Depois de 3 a 6 meses, colocar de novo. Então, não existe rejeição ao implante. Tá? Provavelmente, o que houve nos casos que você escuta falar, tudo, é infecção. E aí isso, como que funciona? Pode ser, de alguma maneira,
a pessoa pode se precaver? Existe algum tipo de cuidado para diminuir o risco de infecção depois da colocação da prótese? Ela é muito rara, muito rara. Em geral, são bactérias da própria pele da pessoa. Então, quando é para ter, vai ter. É uma coisa que, obviamente, que a técnica que se faz se evita tudo isso. Mas os casos que existem de infecção são casos que você não sabe nem o motivo. Mas são muito raros. A gente fala da importância da pessoa ter informação de qualidade, saber exatamente o que ela está fazendo, qual tipo de prótese, qual tipo de cirurgia, isso é muito importante. Quais são os problemas mais comuns que a pessoa pode ter após a colocação de silicone? Não que eles aconteçam, mas quando acontecem, normalmente o que pode ser? A pessoa tem que saber, né? As principais complicações de uma cirurgia de prótese de mama. Por exemplo, raríssimas, mas existem. Primeira, hematoma. É acumular sangue num vasinho que não estava sangrando, volta a sangrar depois da cirurgia. Hematoma. Segundo, infecção. Pode acontecer. Outra, assimetrias. Pode acontecer. O músculo e a mama podem se comportar de maneiras diferentes do esperado. Juntar líquido, chamado seroma. Abrir ponto. Tudo isso pode acontecer. São situações muito raras, muito difíceis, mas podem. Todo paciente que vai operar sabe disso. Falado, mostra, a gente tem que bater bastante nisso, porque se acontece, a pessoa precisa estar junto com você, para você caminhar junto com ela. E é o que eu digo é o seguinte, a gente vai para São Paulo 1000 vezes, vai e volta, nunca fura o pneu. Pode furar o pneu algum dia? Pode, mas o que você faz? Troca o pneu e vai embora. Então, é assim que a gente tem que lidar com possíveis complicações. Eu falo isso para o paciente. E a maioria dessas complicações que a gente está falando, a gente consegue resolver de maneira leve, tranquila, com procedimentos, com drenagem, com... A grande maioria, sim. Procedimentos menos invasivos. A grande maioria, sim. Show de bola. A gente está falando de prótese de silicone, está falando de mama, mas os homens estão cada vez mais vaidosos. Então, existem próteses também, claro que não são próteses mamárias, são próteses para peitoral, né? Para homens. Eu sei que você também opera homens, né, nessa região com lipoenxertia, com colocação de prótese. Qual que é a indicação? Como que funciona nesse caso? A prótese para o homem, prótese peitoral para o homem, ela é muito complicada. Tem que ser casos muito específicos por um motivo. O homem quase não tem cobertura mamária. Então, quando você coloca uma prótese, fica muito artificial, fica muito estranho. O contorno fica muito forte. Marcado. Né? E se a pessoa não tende a fazer uma atividade física ou algo nessa área, a hora que você olha, você percebe que tem algo errado. Né? Porque tem um braço que não é malhado, um corpo que não é definido. A gente tem como arma a lipoenxertia intramuscular. Então, hoje, a lipoenxertia intramuscular no músculo peitoral de homem dá resultadaço, resultados muito bons. E é guiada, inclusive, por ultrassom. Então, elas são colocadas em lugares certinhos, na posição correta do músculo. Então, os resultados de lipoenxertia peitoral hoje, assim, a meu ver, exclui prótese para homem. Ele faz mais ou menos a mesma função, sem deixar tão artificial? Exatamente. Mais ou menos a mesma função, e você coloca o contorno onde você quer. A prótese não, a prótese ela vem pronta, né? Então, eu nunca coloquei uma prótese em homem. Por quê? Porque não tem indicação de se colocar. Você consegue fazer isso com uma lipoenxertia e melhor. Talvez seria indicada se fosse para corrigir algum tipo de doença, patologia ou algum problema no músculo. Existe uma alteração genética, uma doença chamada síndrome de Poland. Síndrome de Poland é a ausência do músculo peitoral maior. Tanto em homem quanto em mulher, mais comum em mulher, mais comum do lado esquerdo. Essa sim tem prótese. Essa sim só vai arrumar com prótese. Porque você vai substituir, teoricamente, o músculo com algo artificial. Exatamente. Tem uma outra doença que eu já vi que a pessoa ela nasce com essa parte aqui do peitoral como se fosse invertido, né? Uma das regiões. Talvez essa seria uma das... Isso daí, na realidade, são alterações ósseas torácicas, por exemplo, pectus excavatum ou pectus carinatum. Quando ela é muito grosseira, quando ela é muito agressiva, a prótese funciona. Existe até cirurgia para inverter a parte óssea, mas a cirurgia é extremamente traumática. É porque a gente está numa região aqui muito perigosa também, existe, né? Eu lembrava o teu nome, mas não lembro. Nunca nem vi essa cirurgia, mas existe. A lipoenxertia peitoral para o homem ou a lipoenxertia para a mulher, você falou de perder esses 30%. A grande dúvida de quem é leigo nessa história, a gente está lipoenxertando gordura, né? Está tirando uma região e colocando em outra região. Amanhã você resolve fazer uma dieta. Essa gordura que está enxertada numa outra região, você vai perder ela também? Você vai diminuir contorno? Não vai? Como que isso funciona? Quando a lipoenxertia é dentro do músculo, isso daí não se altera. Então,
Então, no homem, a lipochamia intramuscular ela não se altera com as alterações ponderais do corpo. Agora, na mulher, se você faz uma lipochamia abaixo da pele, as oscilações de gordura corporal afetam a lipochamia, tanto para mais quanto para menos. Lembra que gordura ela não se procria, ela só aumenta a célula ou diminui. Ela incha, né? Incha ela ou até desincha. multiplica, mas depois ela não volta mais. Ela não volta. Então, vamos falar assim, a pessoa engordou muito, vai engordar. A pessoa emagreceu muito, vai emagrecer. Tudo que oscila peso perde resultado. Mesmo que você não tenha operado, muda alguma coisa. Né? A pessoa tem uma mama muito grande, perde peso, a mama cai. Por isso que a gente fala muitas vezes, gordura localizada, né? Tecnicamente seria mais ou menos isso. A pessoa ela tinha bastante gordura, ela emagreceu, essas células elas não somem, elas diminuem, e aí elas ficam tudo num cantinho ali, e aí você olha e você vê aquele depósito. Você não vai resolver nada. Ela vai ficar ali. Exatamente. E quando ela foi lipoenxertada, então não tem esse risco. Se for dentro do músculo, dentro, não. Tá. É. Por que isso acontece? Dentro do músculo ela não... Porque o comportamento dela, o comportamento metabólico é diferente. Dentro do músculo ela vai ser suprida pela circulação muscular, fora do músculo ela vai ser suprida pela circulação da gordura que tem ali em volta. Então ela vai ter o comportamento das células de gordura ali em volta. Dentro do músculo ela vai ter o comportamento das células musculares. Basicamente é isso. Quando a gente fala da colocação da prótese de silicone, o ideal é que a pessoa ela mantenha o padrão corporal, o peso corporal. Se ela engordar muito, voltar muito, ela pode, a gente fala assim, vulgarmente, perdi a cirurgia, isso acontece? Vai perder. Tudo em cirurgia plástica. Oscilou o peso, perde resultado. Tudo. Qualquer cirurgia. A pessoa operou mama. Beleza. Resolveu, depois que operou mama, perder 10 quilos. Vai perder, a mama vai cair. Porque a mama tem gordura e tem glândula. Vai cair. Por isso que a gente fala, tem que estar mais próximo possível do seu peso ideal, do peso que você quer estar. Que é o tal do IMC que a gente fala, Isso, né? É o IMC. A gente fala que o IMC ideal é em torno de 27 para operar. A gente já sabe que se eu tiver com a prótese e eu engordei muito, eu vou acabar perdendo o resultado da minha cirurgia. Se eu tiver acima do peso, também não tem indicação para fazer a cirurgia? Como que isso funciona? Se a paciente chegar aqui acima do peso, falar, meu sonho é reduzir a mama, eu preciso fazer essa redução, ou eu quero colocar o silicone. Qual que é esse papo, qual que é essa conversa que vai se ter para ter o melhor resultado? Se ela está acima do peso, não está na hora de operar ainda. Mas a gente vai colocar uma meta de perda de peso, vai falar, você tem que chegar em torno de tanto. Aí você volta, que aí você vai operar a mama com menos risco cirúrgico, primeira coisa. Isso é importante. Isso é importante. E segunda coisa, a qualidade de resultado melhor, porque a chance de você perder o seu resultado é menor. Isso seja para colocar a prótese ou para fazer uma redução mamária, por exemplo. Qualquer coisa. A simples colocação de prótese, nem tanto. Porque, em geral, a pessoa que quer só colocar a prótese é uma pessoa que já está no peso correto. A pessoa... Ela busca resultado, né? Ela Exatamente. busca estética. Então, ela já normalmente está preocupada com isso, né? Isso. Exatamente isso. Agora, aquela paciente que pode ter problemas por excesso de peso na mama, também não é indicado. Você falou do risco cirúrgico, eu acho que isso é importante ficar claro. Quando o paciente vai para uma cirurgia, existem riscos. E quanto mais fora do peso ele tiver, ou hábitos saudáveis que ele não tenha, a gente vai aumentando esse risco. É mais ou menos isso. Sobre risco cirúrgico e para isso, eu costumo pontuar duas coisas. A primeira coisa que a gente vê um risco cirúrgico, a primeira coisa controlável é a pessoa. Então a gente olha a história médica dela, o uso de medicações, se ela tem doença, se ela não tem doença, como está, se está controlado, se não está. Ponto. A gente consegue controlar isso, ver, examinar. Segunda coisa, o peso. Está no peso certo? Não está no peso certo? A gente consegue operar ou não operar. Então é controlável. Terceiro ponto controlável, tempo cirúrgico. Existe um tempo cirúrgico de segurança de até 4 horas e meia. Depois de 4 horas e meia, os riscos começam a aumentar. Então, a gente estipula um tempo cirúrgico de segurança de 4 horas e meia. Então, são 3 pontos controláveis. Óbvio que existem pontos não controláveis que a gente não tem como correr atrás, que é onde acontecem as raras situações de complicação. Então, nesses 3 pontinhos que a gente tem possibilidade de controlar, a gente tem que controlar. Então, tem que operar a pessoa que não está descontrolada de doença, tem que operar uma pessoa que está próxima ao peso correto e não pode ultrapassar o tempo cirúrgico de segurança. É controlável, né? Existe um trabalho em inglês que mostra que cada hora acima de 4 horas e meia de cirurgia, dobra-se o risco cirúrgico. O risco cirúrgico é baixo? É baixo. Dobrar isso, vai ter uma estatística baixa ainda? Vai, mas está dobrando. E para que correr um risco se a gente pode evitar? Né? Cirurgia plástica não é uma cirurgia de riscos. É uma cirurgia que você tem que controlar tudo. Mesmo assim, você pode ter alguma coisinha. É raro, mas pode.
Imagina você não controlar. A gente está falando de controlar risco. Acho que o grande medo, o grande pânico de quem vai para uma cirurgia, a grande preocupação é a tal da anestesia, né? Se eu pudesse, de alguma maneira, trazer isso, acho que é importante para as pessoas. Pô, eu tenho o sonho de fazer e tal, mas eu tenho medo. Por que a cirurgia hack? Por que a anestesia hack? A anestesia geral? Qual é mais segura? Eu vou ficar apagado e tal? Enfim, claro que isso é uma discussão para um anestesista explicar exatamente esse risco. Nós podemos conversar isso com o anestesista. Isso é legal para trazer, para a gente bater um papo sobre isso. Mas, normalmente, para a cirurgia de mama, existe uma anestesia que normalmente é mais utilizada? Como que funciona essa questão? Anestesia venosa total. Ponto. De questão de segurança e controle do anestesista sobre o paciente, essa é a melhor anestesia. Existem pode ser feito com peridural e tudo mais. Não... Assim, o controle que o anestesista tem sobre uma paciente com anestesia venosa total, que é anestesia geral feita na veia, ela é muito diferente da anestesia geral anterior, feita com gás e tudo mais. Então, o controle que o cara tem sobre a paciente é muito grande. Então, ela é muito segura. Eu prefiro fazer muitas vezes uma anestesia geral do que uma anestesia local. É muito mais seguro e muito mais controlável. Porque você colocou o paciente ali dentro daquela situação e você consegue controlar aquilo tudo, Isso, né? Exatamente. Então, esse tipo de anestesia é a conhecida anestesia geral, é isso? Existem 2 tipos de anestesia geral. Existe a anestesia geral inalatória. Que é aquela que você coloca a máscarazinha, faz um remedinho para paciente começar a dormir, depois você vai... anestésico que mantém o nível de sedação. Tá. Existe a anestesia geral venosa total. Essa é a top. Essa que o paciente tem controle, essa que o paciente dorme rápido, acorda rápido, que acorda não ressaqueado. E existem linhas anestésicas que tem anestesista que faz de um jeito, anestesista que faz do outro. Eu peço para que todos façam a venosa total, né? Segurança para todo mundo. Isso. Ela é bem mais cara que a outra, né? Existem necessidade de mais aparelhos, como monitorização do nível de consciência intraoperatória e tudo mais. Mas assim, a qualidade anestésica, ao meu ver, e é muito melhor. Doutor, a gente falou um pouquinho sobre tudo aqui, eu acredito, da minha forma leiga, mas queria te perguntar, a gente está encerrando para o final do nosso episódio para falar sobre mamas. Tem algo que eu não perguntei, que de repente a mulherada que está lá em casa vai ficar possessa porque o João não perguntou? Tem algo que seja importante a gente falar antes de encerrar? Cara, é um assunto muito grande, é um assunto muito vasto. Então, assim, o que eu falo e o que eu sugiro para as pacientes que estão... Eu vou olhar até lá, ó. Fala com elas. As pacientes que estão buscando cirurgia mamária. Então, a primeira coisa... A cirurgia mamária, hoje em dia, ela evoluiu demais. Muito. E a evolução muitas vezes é difícil de chegar até você. Então, procure informação de qualidade. É isso que você está fazendo, assistindo aqui. Essa é a primeira coisa. E dentro disso, você escolheu operar com uma pessoa, tudo. Vá atrás de saber sobre aquilo, de saber o grau de dedicação à pessoa àquela cirurgia. É o mais importante, porque se o cara for dedicado àquela cirurgia, ele vai estar sabendo das atualizações, né? É o que eu imagino. E dá grandes diferenças, cara. Então a gente vê as grandes diferenças. É um investimento no seu corpo, é para sua vida. Exatamente. Então, às vezes, não é hora de economizar, de pensar, vou fazer com fulano porque é mais barato, vou fazer com ciclano porque promete tal coisa. Não, você vai fazer com a pessoa que você confia, com o médico que você confia, né? É que a gente não sabe, mas a gente acaba de vez em quando escutando. A paciente que sapeia procurando preço é o paciente que ainda não sabe a diferença de preço para valor. Esse é o primeiro ponto. E ela está procurando atalho. Né? Espera mais 1 ano, 2 anos e faça a coisa bem feita. Né? Ela não está na hora de operar ainda. Eu falo que a paciente tem que estar saudável em 3 pontos. Né? Ela tem que estar saudável fisicamente para operar, tem que estar saudável psicologicamente, ela tem que estar saudável financeiramente. Então, se a pessoa está pingando de um lugar para o outro, ela pode estar pingando de um lugar para o outro porque ela não foi com a cara do cara, não foi com a minha cara, não é isso que ela quer, perfeito. Agora, está pingando para procurar preço, ela não está saudável financeiramente ainda, não opere ainda, não existe atalho. E tudo que é mais atual e as coisas que estão em mais estudo, em mais desenvolvimento, custa mais caro, não tem como. Pra você ter uma ideia, o curativo que a gente usa hoje numa mastopexia com prótese, a gente gasta de curativo hoje mais ou menos R$500 de curativo. Por quê? É um curativo impermeável que absorve um pouquinho de sangue, que pode tomar banho no mesmo dia. Fios que a gente usa hoje. Tem fio que custa R$300 o fio.
Então, assim, não tem É a diferença lógica. no resultado final. Quem busca cirurgia Lógico. plástica busca resultado. E aí, se você busca resultado, você precisa buscar o melhor resultado. Exatamente. Então, assim, se não tá ainda... eu gostei lá daquele cara. Nossa, eu quero fazer lá, eu vi que ele faz aquela técnica, eu vi que tá assim, mas não dá pra eu pagar lá, vou no outro pra ver, deu certo, papapá. Você não tá saudável no seu terceiro ponto, que é o financeiro. Você não deixou de fazer porque você não concordou, você não deixou de fazer porque você não tinha dinheiro. Você não pode ainda. Espera, não faz. Entendeu? Show de bola. Isso é a maior coisa que eu mais posso falar para quem está procurando qualquer cirurgia plástica, não cirurgia de prótese. Só. Queria agradecer muito a sua presença. Valeu, acho que João. para quem está buscando informação, vai sair daqui com muita informação de qualidade. Que consegue lá depois procurar o profissional médico, já sabendo um pouquinho de tudo. Acho que isso facilita também na primeira consulta, né, doutor? E procure nas redes sociais. Né? Eu tenho canal no Instagram, eu tenho canal no YouTube. Hoje existe essa facilidade. Existe, cara. Existe tudo, mas tem como você procurar e ver esse tudo. Né? Então procure, vá atrás. Perfeito. Segue a gente. É isso aí. Obrigado mais uma vez, viu? Valeu, João. Obrigado você. Pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui do primeiro episódio do Masters Talk. Na verdade, é isso que a gente quer, conversa de qualidade, trazer informação, falar sobre vários assuntos, principalmente assuntos da área de saúde, para que você possa formar sua opinião, para que você possa entender um pouquinho mais sobre seu corpo, sobre aquilo que você está a fim de fazer com segurança. Isso é o mais importante de tudo. Então, segue a gente aqui na plataforma de visualização, segue a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, está no Facebook, a gente está em várias plataformas também de áudio. Assina aqui o canal, liga tudo para você poder receber as informações o quanto antes. E é isso. Até o próximo programa. Até lá.